Guerra no Oriente Médio. Estados Unidos vetam resolução brasileira no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O presidente americano diz que dados da defesa mostram que Israel não atacou o hospital e os israelenses autorizam a entrada de ajuda humanitária a civis da faixa de Gaza. Tribunal Superior Eleitoral rejeita 3 ações contra Jair Bolsonaro por abuso de poder. E ainda, direto ao vivo de nossos estúdios, uma entrevista com o Toninho Colucci, prefeito de Ilhabela, litoral de São Paulo, que tem se destacado nacionalmente pelos excelentes indicadores de qualidade de vida. O Brasil News, da Rede Brasil, está começando. Um ataque ao hospital Al-Arab, localizado na faixa de Gaza, que deixou cerca de 500 mortos, gerou revolta em todo o mundo. Israel nega a autoria e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também isentou a nação judaica. E nesta tarde foi autorizada a entrada de ajuda humanitária a civis na faixa de Gaza. O hospital Al-Arab, localizado na faixa de Gaza, foi alvo de um ataque nesta terça-feira. Pelo menos 500 pessoas morreram. A guerra chega ao 12º dia, com mais dor e medo. O chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, cobrou uma condenação clara por parte da comunidade internacional após o bombardeio classificado como um massacre e atribuído a Israel. Os americanos assumem a responsabilidade de dar cobertura ilimitada a esse inimigo para cometer esses massacres, crimes de guerra e genocídio. Os mesmos que deram cobertura no Conselho de Segurança e se recusaram a condenar essa ocupação e agressão. Já Israel atribuiu o bombardeio à falha no lançamento de um foguete pela Jihad Islâmica, outra organização palestina que opera no enclave. Quero fazer um pronunciamento sobre o evento que ocorreu no hospital em Gaza. Posso confirmar que uma análise dos sistemas operacionais das forças de defesa israelenses indica que uma enxurrada de foguetes disparada por terroristas em Gaza passava nas proximidades do hospital no momento em que foi atingido. Informações de algumas fontes que tivemos acesso indicam que a Jihad Islâmica é responsável pelo lançamento fracassado de foguetes que atingiu o hospital em Gaza. Repito que a responsabilidade é da Jihad Islâmica, que matou inocentes no hospital em Gaza. A Jihad Islâmica negou o ataque. Porém, nesta quarta-feira, as forças de defesa de Israel divulgaram uma gravação do que seriam 2 combatentes do Hamas conversando sobre a explosão. Um dos membros do Hamas diz que é a primeira vez que eles veem um míssil como que caiu e que, por esse motivo, estão dizendo que pertence à Jihad Islâmica Palestina. O outro não entende, então o primeiro diz mais uma vez. Ao ser questionado se o míssil pertence a eles, o primeiro responde, assim parece. No início da guerra, 7 de outubro, a Jihad Islâmica, formada por estudantes universitários de Gaza em 1980, uniu-se à ação do Hamas, de quem recebe apoio público. Ao desembarcar hoje em Israel, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comentou o ataque ao hospital e isentou Israel da ação. Estou profundamente triste e indignado com a explosão do hospital em Gaza e, com base no que vi, parece que foi feito por outro grupo, não por vocês. O diretor da Organização Mundial da Saúde afirmou que, após o ocorrido, a situação na faixa de Gaza está ficando incontrolável. A revolta foi provocada em todo o mundo. Líderes mundiais condenaram o bombardeio, que deixou centenas de mortos e feridos. Quanto ao ataque ao hospital, a tragédia que aconteceu lá é um acontecimento terrível. Centenas de mortos e centenas de feridos. É uma catástrofe. A OMS condena veementemente o ataque ao hospital árabe Al-Ali, no norte da faixa de Gaza. O hospital estava operacional com pacientes, prestadores de cuidados de saúde e pessoas deslocadas internamente abrigadas lá.
Os primeiros relatórios indicam centenas de mortos e feridos. Os hospitais são sacrossantos e devem ser protegidos a todo custo. Ainda não sabemos a escala total desta carnificina, mas o que está claro é que a violência e os assassinatos devem parar imediatamente. Agora, Israel autorizou a entrada de ajuda humanitária pelo Egito após o pedido de Biden. O Papa Francisco teme uma catástrofe humanitária. Silenciem as armas, deixem que os gritos dos pobres e das crianças sejam ouvidos. Irmãos e irmãs, a guerra não resolve os problemas, apenas espalha morte e destruição. Ela aumenta o ódio, multiplica a vingança. A guerra apaga o futuro. Os Estados Unidos rejeitaram nesta quarta-feira o texto proposto pelo Brasil no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas sobre a guerra entre Hamas e Israel. Atual presidente rotativo do Conselho de Segurança, o Brasil havia elaborado uma resolução que seria a primeira manifestação formal do órgão da ONU diante do novo conflito no Oriente Médio. Mas os Estados Unidos votaram contra a proposta. Como o país tem poder de veto, o texto foi integralmente reprovado. E agora uma nova versão será elaborada, mas ainda sem prazo, segundo Itamaraty. 12 países, entre eles a China, votaram a favor do texto brasileiro. Foram eles: Brasil, China, França, Albânia, Equador, Gabão, Gana, Japão, Malta, Moçambique, Suíça e Emirados Árabes Unidos. 2 países, a Rússia e o Reino Unido, se abstiveram e apenas os Estados Unidos votaram contra. The result of the voting is as follows: 12 votes in favor, 1 vote against, 2 abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. O texto brasileiro condenava os ataques terroristas do Hamas e cobrava de Israel, sem mencionar o nome do país, o fim do bloqueio à faixa de Gaza. O embaixador do Brasil na ONU, Sérgio Danesi, criticou o veto dos Estados Unidos. Há dias, o Itamaraty vinha tentando convencer o Washington a apoiar seu texto e se disse profundamente triste e decepcionado. Após a votação, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, argumentou que seu país ficou desapontado pelo fato de o texto não mencionar o direito de autodefesa de Israel. Apesar de a maioria dos países terem votado a favor, a proposta do Brasil acabou rejeitada porque os Estados Unidos são um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, ao lado da China, Reino Unido, França e Rússia. Esses 5 têm poder de vetar totalmente uma proposta. A rejeição dos Estados Unidos também veio depois de a Rússia propor mudanças para o texto brasileiro. O embaixador russo na ONU exigiu a inclusão de um pedido de cessar-fogo imediato, o que Washington é contra. Mas a proposta russa, que seria uma alternativa à proposta do Brasil, foi vetada já no início da semana. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, lamentou o veto dos Estados Unidos. Esse texto focava basicamente na cessação das hostilidades, num aspecto humanitário, criando uma passagem humanitária. Também estabelecia a possibilidade de envio de ajuda humanitária. Infelizmente, não foi possível se aprovar essa resolução. Ficou claro uma divisão de opiniões, mas acho que do nosso ponto de vista, da nossa presidência e como governo brasileiro, fizemos todo o esforço possível para que cessasse as hostilidades e que se parasse com os sacrifícios humanos e que se pudesse dar uma certa assistência, algum tipo de assistência às populações locais, aos brasileiros que estavam e que estão ainda na faixa de Gaza. De qualquer forma, o Brasil marcou um gol, hein? O comentarista Ney Gonçalves Dias analisa agora a rejeição pelas Nações Unidas desta proposta brasileira sobre o conflito no Oriente Médio.
Como se sabe, a proposta brasileira, a primeira proposta foi da Rússia, foi rejeitada. A segunda proposta brasileira recebeu 12 votos. Um voto contrário dos Estados Unidos e 2 abstenções. Eu estou me referindo, evidentemente, àquela proposta brasileira que pretendia o término do cerco de Israel, a Gaza, a liberação dos reféns e a criação de um corredor humanitário. Os Estados Unidos votaram, portanto, contra o projeto, contra o pedido brasileiro, contra a proposta brasileira ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Como se sabe, o Conselho de Segurança é formado por um grupo fixo permanente de 5 membros: Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia e China. E depois por 9 membros rotativos, entre os quais o Brasil, que tem mandatos de períodos determinados. E uma rotatividade também na presidência do Conselho. Neste mês, a presidência do Conselho está nas mãos da diplomacia brasileira. Portanto, os Estados Unidos da América do Norte impediram com o seu voto a aprovação da proposta brasileira no conflito do Oriente. E daqui a pouco o Tribunal Superior Eleitoral rejeita 3 ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de autoridade. E no futebol, mais um vexame da seleção brasileira pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. O Brasil News volta daqui a pouquinho. Fique com a gente.